Então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre os hidrocarbonetos, hoje nós vamos estudar os hidrocarbonetos ramificados. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no meu canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que eu produzo aqui no YouTube. Beleza? Então vem comigo. Eu sou o professor Eduardo Souza e vou te ajudar a aprender química de uma vez por todas. Então, gente, para que um grupo substituinte se forme, para que uma ramificação se forme, é necessário que antes um hidrocarboneto sofra um processo de quebra de ligação, tá bom? Para que se forme um radical que seja capaz de atacar uma outra cadeia carbônica e formar assim uma cadeia diferente, uma cadeia ramificada, tá certo? E essa quebra de ligação que uma ligação covalente pode sofrer, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma quebra homolítica ou uma quebra heterolítica. Qual é a diferença entre a quebra homolítica e heterolítica? Eu te mostro aqui no quadro agora. Ó. Digamos que essa daqui seja uma quebra homolítica. Em uma quebra homolítica, os dois elétrons da ligação, eles se distribuem, se dividem igualmente entre os dois átomos, os dois elementos que estão formando a ligação, tá bom? Então você vai ter o A que vai ficar com um pontinho aqui, um elétron, e o B que vai ficar um pontinho aqui, um elétron, tá? Esses dois elétrons são os elétrons dessa ligação aqui. Nesse caso aqui, nós vamos ter a formação de dois radicais. Esses radicais são espécies químicas altamente reativas, que são justamente eles que dão origem à maioria dos substituintes que formam os hidrocarbonetos ramificados. Tá certo? Professor, e a quebra heterolítica? Na quebra heterolítica, como o nome já está dizendo, hetero de diferente, ela vai ser uma quebra desigual, tá certo? Um dos átomos vai ficar com os dois elétrons da ligação e o outro vai ficar sem nenhum. E aí a gente vai ter a formação de dois íons, um cátion e um ânion, tá bom? Você vai ficar com A+, mais B-. Aqui digamos que o B ficou com os dois elétrons da ligação. Tá certo, gente? Então nós vamos ter a formação, de grupos substituintes. Esses grupos substituintes, eles possuem nomes diferentes. E os nomes desses grupos substituintes, eles são dados da seguinte maneira. É um prefixo, aquele prefixo que nós estudamos na nossa aula sobre nomenclatura, que aí indica a quantidade de átomos de carbono que o composto tem, mais a terminação, o sufixo -il. Então, digamos, esse substituinte aqui, este radical, ele tem um átomo de carbono, lembra que um átomo de carbono é met. Met mais -il, metil. Esse aqui é o radical metil ou metila, Muita gente chama de metila. Esse aqui, ó, ele tem dois átomos de carbono. Lembra que dois átomos de carbono é et. Et mais -il, etil. Esse aqui é o grupo etil. Tá certo? Esse tipo de nomenclatura, ele é bem intuitivo, Um átomo de carbono, etil. Dois átomos de carbono, etil. Três átomos de carbono, propil. Porém, há alguns casos particulares que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque às vezes eles confundem alguns alunos. Eles podem ser um pouco parecidos e geram confusão na hora de fazer ali a nomenclatura dos compostos. Veja bem, esse composto aqui, esse radical substituinte, ele tem 3 átomos de carbono. Por ele ter 3 átomos de carbono, você chamaria ele de quê? De propil, De propil. Porém, ele não é o propil, porque o elétron desemparelhado, ele não está nem nesse carbono, nem nesse, ele está no meio, tá bom? Então, esse aqui eu não chamo ele de propil, eu chamo ele de isopropil. Esse aqui é o isopropil, tá certo? Este outro aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Se ele tem 4 átomos de carbono, você intuitivamente vai dizer para mim, ah, professor, isso daí é o butil. E eu te digo, não, ele não é o butil porque o radical não está nos carbonos que estão nas extremidades. Ele está num carbono secundário dentro do butil, Então, esse aqui é o sec-butil ou S-butil, lembra? Sec de secundário, tá bom? Ele está no carbono secundário, ele é o sec-butil. Então, eu tenho esse outro aqui, ó, que ele também tem 4 átomos de carbono. Por ele ter 4 átomos de carbono, você vai dizer, professor, esse daí é o butil. Eu te digo, não, esse daqui não é o butil. Esse aqui é o isobutil, assim como esse aqui que é o isopropil, tá bom? Isobutil. Este último aqui também tem 4 átomos de carbono e o radical está se formando aqui no carbono terciário.
por ele estar se formando no carbono terciário radical, nós dizemos que ele é um terc-butil ou T-butil, tá certo? Terc. Nesse aqui, no isobutil, o carbono que forma o radical é esse aqui, ó. Bom, não sei se está dando para pegar aí na câmera. Ah, professor, não peguei bem esse negócio de iso. Por que um é isopropil e o outro é isobutil? Cara, eu vou te dar um macete aqui, ó. Quando você escreve essa estrutura aqui e essa estrutura aqui na forma de linhas, essa daqui vai ficar mais ou menos assim. Quando ela se ligar a uma outra cadeia, vou colocar a cadeia aqui como grupo R. Ela vai ficar assim, ó. Parece com o que isso aqui? Parece com Y, né? Então lembra, Y iso, que é esse aqui. Nesse outro, no isobutil, quando ele se ligar numa cadeia, vai ficar assim, ó. Parece o quê? Parece um Y, né? Então, lembra, Y, iso. Escreve até o isobutil e o isopropil aí no seu caderno com Y, tá bom? Mas escreve sabendo que é com I, só para você se lembrar do macete aqui do prof. Beleza? Então, agora nós vamos passar para os grupos substituintes que são derivados de compostos aromáticos, tá bom? Que são derivados do benzeno. É muito importante que você saiba desses grupos substituintes porque são muito comuns de cair em prova, tá certo? Olha só, esse daqui, ó, um anel benzênico ligado a um CH2 radical. Esse aqui é o grupo que eu chamo de benzil. Esse aqui, ó, dois anéis benzênicos, tá bom? E o radical tá ligado aqui nessa posição. Esse aqui eu chamo de alfa-naftil. Esse composto aqui que é um derivado do naftaleno, tá bom? Esse aqui que é idêntico a esse, a diferença é na posição aqui do radical. Esse aqui é o beta-naftil, também um derivado do naftaleno. E por último, esse aqui que é só um anel benzênico como um radical. Esse aqui, ele é chamado de fenil. Nunca confunda benzil com fenil. Essa é a coisa mais comum do mundo. Então preste muita atenção que o benzil, ele possui aqui um CH2 ligado a ele, tá bom? Já o fenil não, tá certo? Já o fenil não, vai ser só um anel benzínico ligado ali na estrutura. Então, agora eu vou apagar aqui esse quadro e eu vou mostrar para vocês como é que nós aplicamos estes conhecimentos aqui fazendo a nomenclatura dos compostos ramificados. Beleza? Então, antes de eu apagar, eu vou sair aqui da frente, tá? Vou tirar essa minha cara feia aqui da frente para você bater um print aí, né? Para você fazer todas as suas anotações e aí já a gente volta. Então, pessoal, agora nós vamos aprender como utilizar todos esses conceitos que eu acabei de passar no quadro anterior. Beleza? Mas antes de eu começar, eu queria pedir para você bater o print aí, tá? Fazer as suas anotações bacaninha e aí depois você continua vendo a aula. Então, bora lá, ó. Nomenclatura. Eu vou ensinar para você como fazer essa nomenclatura em 3 passos, utilizando os conhecimentos que nós aprendemos lá na nossa aula anterior sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Beleza? Vamos lá, ó. Primeira coisa, você tem que encontrar a cadeia principal, tá? Se esse seu composto for um alcano, se o composto que você estiver observando for um alcano, como esse daqui, a cadeia principal vai ser aquela, primeiro, que tem a maior quantidade de átomos de carbono, segundo, a que é mais ramificada, tá certo? Então você vai observar esses 2 pontos. O lado, o sentido que tiver mais átomos de carbono e mais ramificações. Se se tratar de um alceno, vai ser a cadeia que tenha a dupla ligação, principalmente, tá bom? E que tenha a maior quantidade de átomos de carbono. E terceiro, se for um alcino, mesma coisa dos alcenos. Vai ser a cadeia que tenha a tripla ligação e a que tenha a maior quantidade de átomos de carbono. Identificada a cadeia principal, você vai enumerar os carbonos ali, né, da sua cadeia principal. Quando você fizer essa numeração, você vai identificando ali os substituintes também, enumerando os substituintes. Se se tratar de um alcano, você vai enumerar essa cadeia de forma que os substituintes tenham a menor numeração possível, tá bom? De maneira que os substituintes tenham a menor numeração possível. Se for um alceno, você vai enumerar de forma que a dupla ligação tenha a menor numeração possível e se houver alguma divergência, vai ser o sentido que, além da dupla ligação ter o menor numeração, que os substituintes também tenham a menor numeração. E no caso da tripla ligação, vai ser semelhante. Beleza? Então vamos passar agora para a parte de montar o nome.
Quando você for montar o nome, você vai pegar aquele nome da cadeia principal, tá? Você encontrou a cadeia principal, você já pensa logo, ó, essa cadeia principal aqui é a fulana de tal. Pega esse nome e já separa ele. Depois você vai adicionar os substituintes. Em que ordem, professor, que eu adiciono os substituintes? Em ordem alfabética. Você vai colocar a numeração dos substituintes e colocar eles em ordem alfabética, beleza? Não é na ordem do menor número para o maior, é em ordem alfabética. Agora nós vamos fazer 3 exemplos aqui para você ver bem a aplicação desses conceitos. Vamos ver esse composto aqui. Primeira coisa, identificar a cadeia principal. Nesse daqui tá fácil você ver a cadeia principal, porque ó, essa cadeia grandona aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, né? Se eu pensar que pode ser essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, não dá para ser. Pode ser para cá? Não, porque senão vai dar só 5. Pode ser para cá? Daqui para cá? Não, porque senão vai ser 6 também. Então eu já identifiquei aqui a minha cadeia principal. Vou marcar. Se tem 7 carbonos, o prefixo é ep. É um alcano an e é um hidrocarboneto, então é o epitano. Essa cadeia principal aqui é do epitano. Vamos ver agora a enumeração dessa cadeia. Como os substituintes estão aqui bem no meio da cadeia, tanto faz eu enumerar daqui para cá, como daqui para cá, porque eles estão bem no carbono 4, tá? Que é bem o meio da cadeia. Então, eu já sei que esse carbono aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, esse aqui é o 5, esse aqui é o 6 e esse aqui é o 7. Pronto, achamos a cadeia principal. Enumeramos a cadeia principal. Agora nós vamos montar o nome. Quais são os substituintes que nós temos? Nós temos um substituinte que tem um átomo de carbono só e um substituinte que tem 2 átomos de carbono. Esse aqui é o metil e esse aqui é o etil, tá bom? Lembra do que eu falei no quadro anterior. Coloca o prefixo, adiciona um il. Prefixo mais il. Esse aqui é o metil e esse aqui é o etil. E aí nós vamos colocar eles no nome em ordem alfabética. Quem é que vem antes na ordem alfabética? O metil ou o etil? É o etil. Então esse composto aqui, ele vai ser tá no carbono 4, então vai ser 4 etil, 4 metil, epitano. Epitano. Beleza, gente? Agora vamos para esse outro exemplo, ó. Identificar primeiro a cadeia principal. Será que essa daqui tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono? Tô achando meio fraco. Vamos procurar outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. Acho que é essa cadeia principal, né? Então vamos circular aqui a cadeia principal. Circular cadeia principal. Tá bom? A cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É X. E a dupla ligação está no carbono 1. Então a cadeia principal é X1N, né? X1N. Agora vamos ver aqui os substituintes. Os substituintes, eles estão neste carbono aqui. Se eu enumerar daqui para cá, eles vão estar no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu enumerar daqui para lá, eles vão estar no carbono 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que enumerar daqui para cá porque eles vão estar no substituinte com a numeração mais baixa. Aliás, no carbono com a numeração mais baixa. Então vamos ver quem são esses substituintes. Eu tenho um substituinte de um carbono e o outro substituinte igualzinho de um carbono. Esse aqui é o metil, tá bom? E nós temos 2 metil. Quando nós temos mais de um substituinte do mesmo tipo, nós usamos os prefixos di, tri, tetra, beleza? Então vamos montar aqui esse nome agora. Já enumeramos a cadeia, já achamos a cadeia principal, vamos montar o nome. Como são 2 grupos metil e eles estão no carbono 1, 2, 3, então esse daqui é o 3, 3, dimetil. Dimetil. Quantos carbonos na cadeia principal? São 6, né? X, tracinho 1, eno. X1N. Professor, se tivesse duas duplas ligações, ia ser X
1, o X1, 3 de eno, X1, 5 de eno, tá bom? Você ia utilizar aquelas regras que nós vimos lá na aula anterior sobre a nomenclatura, tá bom? Vamos ver esse outro exemplo, ó. Cadeia principal aqui tá fácil, né? A gente já sabe que é essa daqui que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Agora, nós vamos circular aqui a cadeia principal, né? Primeiro lugar. Essa cadeia principal, por ter 5 carbonos, ela é pente, né? Ela é pente. E aí nós vamos enumerar ela de forma que a tripla ligação tem a menor numeração possível. Vamos ver, se eu vier daqui para cá, ela vai ser 1, 2, 3. Se eu vier daqui para cá, ela vai ser 1, 2. Então eu já sei que a numeração correta é daqui para cá, tá bom? E os meus substituintes, eles são metil, né? São metil e eles estão no mesmo carbono. Então, o nome desse composto aqui vai ser 2 dimetil pentino. Pentino não, pente 2 ino. 2 dimetil pente 2 ino, tá bom? Esse aqui é o nome correto do composto. Agora bora lá para observar um pouco como é que eu faço isso quando o composto for cíclico. Gente, quando o composto for cíclico, você vai ter que colocar na sua cabeça que a cadeia principal é o ciclo, tá bom? A não ser que ela esteja ligada a um substituinte lá que tenha mais carbonos do que a cadeia principal, tá bom? Aí, nesse caso, a cadeia principal ela vai passar a ser um substituinte e não a cadeia principal em si, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, no caso dos cicloalcanos. Gente, tudo que a gente estudou até agora também vale para esses compostos cíclicos, tá bom? Com exceção de alguns detalhes. Cicloalcanos, eu tenho que enumerar de forma que a numeração dos substituintes seja a menor possível. E também eu tenho que levar em consideração que quem tem prioridade nessa numeração é a ordem alfabética, tá certo? Então, o meu carbono 1, pelo fato desse substituinte aqui ser etil e esse aqui ser metil, esse aqui vai ser meu carbono 1, tá bom? E aí eu tenho que enumerar no sentido que eles fiquem com a menor numeração possível. Aqui, como eles estão opostos, tanto faz eu ir no sentido horário como no anti-horário, tá bom? De qualquer forma, ele vai ser 1, 4. Então, esse composto aqui, ele é o 1 etil, 4 metil, ciclohexano. Tá bom, gente? Ciclohexano. Ah, professor, e cicloalcenos, como é que eu faço? Mesmo sentido, tá? São os mesmos preceitos que a gente vai utilizar. Eu tenho que levar em consideração aqui, no caso, a ligação dupla para fazer a numeração dos carbonos. Olha só, este ciclo aqui, ele tem 5 carbonos, então ele é pente, né? Ele é pente. E ele é o penteno. Ele é o penteno. Como a ligação dupla sempre vai ter o carbono 1, esse aqui a numeração dele vai ser 1 e esse aqui vai ser a numeração 2. Logo, esse composto aqui ele é o 1, 2 dimetil penteno. 1, 2 dimetil penteno. E agora nós vamos entrar um pouco na parte dos aromáticos, que tem um detalhezinho aqui que é muito importante você saber, tá certo? Quando eu tenho um aromático, o nome do composto vai ser o substituinte benzeno. O substituinte benzeno. Olha esse daqui, ó. Ele tem um metil, tá? Tá ligado ao benzeno. Ele vai ser o quê? Metil benzeno. Metil benzeno. Metilbenzeno. Professor, se tiver mais de um substituinte, como é que eu faço? Você tem que observar que
o benzeno, ele vai ter três posições básicas. Vai ter a posição 1, 2, a posição 1, 3 e a posição 1, 4. E eu dei o exemplo aqui com os mesmos substituintes, na posição 1, 2, na posição 1, 3 e na posição 1, 4. Deixa eu só arrumar isso aqui, que é CH2, CH3. Tá certo? Então, este composto aqui, lembra da regra que a gente falou da ordem alfabética? Eu tenho o etil e eu tenho o metil. Então, ele vai ser o 2-etil, 2-etil, 1-metil, benzeno. Este outro aqui, ó, posições 1, 3, ele vai ser o 3-etil, 1-metil, benzeno. Esse outro aqui, ele está nas posições 1, 4, ele vai ser o 4-etil, 4-etil, 1-metil, benzeno. Professor, tem outra forma de eu colocar esse nome? Tem, cara, tem, e isso é muito comum nas provas, tá bom? Essa posição aqui, eu chamo ela de posição orto, tá? Eu levo em consideração os dois substituintes. Essa posição aqui, eu chamo ela de posição meta. E essa posição aqui, eu chamo ela de posição para. Professor, como é que eu vou saber o que é orto, o que é meta, o que é para? Eu vou te dar uma dica. Deixa eu ver onde é que eu posso fazer um desenho diferente aqui. Vou fazer um desenho diferente aqui. Que é o meu amiguinho. Tá bom? Meu amiguinho benzeno. Eu não sou um bom desenhista, tá bom, gente? Não sou um bom desenhista. Aqui tá os bracinhos do meu amigo benzeno. E aqui tá as perninhas do meu amigo benzeno. Imaginem que a cabeça do meu amigo benzeno seja o carbono 1, tá bom? Quando o outro substituinte está aqui no carbono 2, eu posso dizer que ele está no ombro, né? Está no ombro do meu amiguinho benzeno. Então, ele vai ser o orto, tá? Tá no ombro, tá? Orto. Quando ele está aqui na posição 3, o outro substituinte, ele está na mão, né? Tá na mãozinha dele aqui, ó. Então, eu vou chamar de meta, M de mão, M de meta. Quando ele está aqui embaixo, na posição 4, eu vou chamar ele de para, tá? Tá no pé, tá no para, tá bom? Então, é ombro, mão, pé, orto, meta, para. Então, o nome desses compostos aqui vai acabar sendo, esse aqui que está na posição orto, vai ser o orto-etil-metil-benzeno. Esse aqui vai ser o meta-etil-metil-benzeno. E esse aqui vai ser o para-etil-metil-benzeno. Gente, na nossa próxima aula nós vamos ver muitos e muitos exercícios sobre esse assunto aqui, que é para facilitar a tua compreensão destes conteúdos, tá? Nós vamos ver exercícios tanto desse assunto, dos hidrocarbonetos ramificados, como também dos assuntos das nossas aulas anteriores sobre hidrocarbonetos no geral, beleza? Então, espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, dá o like aí, se inscreve aqui no meu canal, me ajuda a atingir cada vez mais pessoas. Valeu!